Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, eu sou o Lucas e a minha dupla é a Vânia Link. Nosso tema é erosão do solo. Docente Daniel Dias Valadão Júnior, disciplina de manejo e conservação do solo e água. A erosão é um processo natural no planeta, ocorre há milhares de anos. Ela é basicamente o desgaste de um solo ou de uma rocha. Geralmente, ocorre esse desgaste de uma rocha ou solo em região mais alta. Esse desgaste vai fazer partículas descer e sedimentar em outro local. Pode ser benéfica quando auxilia nos ciclos biogeoquímicos e também quando vai rejuvenescer um solo. Porém, tem suas partes negativas, que é quando, por exemplo, eu perco o solo agricultável. Vem a água e leva o meu solo. Então, é uma erosão hídrica que levou o solo onde eu iria plantar. Posso também perder a fertilidade do solo, posso ter o assoreamento de rios ou de cursos de rios, que é a deposição de detritos nessas bacias de água. E também posso ter perda de vidas humanas, quando ocorre que o solo desce e acaba soterrando as pessoas, perto de morro. É um processo muito interessante, deve ser, sim, pesquisado e vamos conferir. Bem, a definição, basicamente, desgaste da minha superfície, tanto do solo como de uma rocha. O desgaste pode ser feito por vários agentes, naturais ou pela intervenção humana. Natural pode ser pela água, que é uma erosão hídrica, pode ser pelo vento, uma erosão eólica, pelo gelo, que é uma temperatura, ou também pela ação humana. Quando tem um solo que é mal manejado, que eu não cuido bem do meu solo, eu posso acabar perdendo esse solo. E quando eu perco o solo, também perco nutrientes, então fertilidade também é perdida. O solo que é levado é depositado em um segundo local. Aqui eu tenho uma imagem de uma espécie de erosão hídrica, onde meu solo foi lavado superficialmente pela água. É uma questão preocupante e que deve ser bem reavaliada para manejar o quanto melhor nossos solos. Tá, vamos às consequências. Degradação de solos agrícolas. Quando eu perco o solo, eu vou perder também matéria orgânica, eu vou perder nutrientes, palhada, eu posso perder toda a minha lavoura, dependendo de como for a condição da erosão. Então, eu perco muito. E quando ocorre sucessivamente, o processo de produção torna-se muito mais caro, porque eu tenho que readubar o que eu perdi. Então, eu gasto muito mais dinheiro. Eu tenho também o assoreamento de cursos de rios e reservatórios de água. Quando esse material que é erodido cai no curso de rio ou no lago, vai levar com ele solo, matéria orgânica, pode levar adubo, defensivo agrícola, que vai contaminar a minha água. Pode ter um impacto também na questão social, com minha água contaminada. E, último ponto, perca de produtividade dos solos agrícolas. Eu vou deixar meu solo muito mais pobre com a decorrência desses processos. Um solo bem manejado vai ter a diminuição de tudo isso daqui, mas é uma questão do bom manejo, né? Das boas práticas agrícolas. A minha erosão pode ser dividida em geológica e acelerada. A geológica é um processo lento, é o que já ocorre no planeta, que vai modelando o meu relevo. Pode ser também, como exemplo, a questão da água no rio, quando ela vai indo e vai degradando as margens do meu rio. Então, é uma espécie de erosão hídrica. Pode ser com o vento, quando eu tenho a degradação de uma rocha e vai sedimentando, e gerando aquele sedimento, é uma degradação também. É um processo que pode ser construtivo várias vezes e não tem influência do homem. É só agente natural. Como eu tenho a imagem aqui, que a água foi passando e degradando essa região aqui, gerando essa construção aqui. É um exemplo de uma erosão geológica. Bem, erosão acelerada. É um processo iniciado pelo homem. O processo de atividade civil, a mineração vão interferir bastante, só que a questão agrícola é mais importante. Quando eu inicio uma nova área, eu vou ter que planificar ela, o que vai contribuir para a formação de enxurradas, eu vou limpar a minha área, a questão da vegetação, que é o que protegia meu solo antes, vai ser removido. Então, no cultivo, quando eu for revolver o meu solo, eu vou ter
que vai ficar um pouco mais fácil para ocorrer esse processo. Quando o meu solo é mal manejado, quando ele não fica coberto, é também um fator que vai acabar aumentando a chance de erodir mais o meu solo. Ou seja, a atividade agrícola é o intensificador da erosão, ainda mais quando o solo é mal manejado. Aqui temos nossos agentes novamente: vento, água, mudança de temperatura quando ocorre em um período de tempo. Por exemplo, eu tenho um forte frio por um período de tempo e inicia um calor, e uma rocha se quebrou. É uma forma de erosão também. Erosão biológica por agentes biológicos, exemplo, musgo, fungo, e tatus também, que é um exemplo de erosão. Esses são alguns exemplos, né? Bem, tipos de erosões. Primeiro, erosão laminar, que é uma lavagem superficial do meu solo. A água vem e vai levando a superfície do meu solo, levando nutrientes, solo. Tem suco. Aí, suco são quando a água vai se concentrar em alguns pontos e vai criar caminhos no meu solo. E a vassarossa é quando eu tenho que elevar uma grande quantidade de solo. É mais difícil acontecer, mas acontece. Então, a massa de solo elevada é muito grande. Chama-se vassarossa. É igual essa imagem aqui, ó, que é uma vassarossa, onde levou muito solo. Aqui eu tenho mais duas formas importantes de erosão, que é a glacial, causada pelo gelo, como, por exemplo, a montanha. Quando desce uma camada de gelo, pode vir também muito solo, também é uma erosão. E a marinha, onde podemos ver que o desgaste aqui na praia, que a água está causando. Quando a onda vem, bate nessa barreira aqui e vai desgastando ela. Também é uma forma de erosão, uma erosão marinha. Bom, boa tarde. Meu nome é Vânia e eu vou dar então sequência ao nosso seminário de manejo e conservação do solo e da água, falando um pouco nos processos erosivos, né? A gente tem a desagregação, que na verdade a desagregação ele é o processo que faz a que quebra as partículas do solo, tornando ele mais sensível, né? E acaba sendo mais suscetível à erosão. Então, as gotas da chuva, né, que são pesadas, acabam levando esse solo, essas partículas do solo, né, que já não tem mais aquela agregação, né, e através do transporte, então acaba ocorrendo esse deslocamento dessas partículas, né, através da enxurrada, que é o meio de transporte, nesse caso é a enxurrada, né, e o segundo processo é a deposição. Então, como a gente vê ali na imagem, né? A deposição, então, nada mais é do que a alocação dessas partículas em um solo, em alguma planície, né? Algum solo mais baixo, no caso, onde que acaba dando um assoreamento, pode causar assoreamento de lagos, né? De rios, dos cursos de água, enfim, de depósitos de água. Então, esses seriam os processos erosivos, né? Começa com a desagregação das partículas do solo, né? Com as gotas de chuva, no caso, com o impacto, né, das gotas da chuva. Ocorre o transporte dessas partículas através da enxurrada e depois ocorre a deposição, então, que acaba depositando esse solo em outras camadas mais baixas, né, causando então esse assoreamento, tá? Fatores que influenciam, então a gente tem aí à direita, né, algumas imagens de erosão ocorrida aqui nesses terrenos, né, uma erosão muito forte causada. A gente tem então o regime das chuvas, né, que é o que a gente precisa ver o fluxo anual das chuvas, né, a intensidade das chuvas anuais, né, de todo as chuvas que ocorrem durante o ano, né, no caso a duração dessas chuvas, a intensidade dessas chuvas,
né, a distribuição desse volume de chuvas, né? Então, no momento que ela vem um volume muito grande num curto espaço de tempo, ele acaba causando maior erosão, né? Do que se esse mesmo fluxo de chuvas, né, de água for distribuído em um tempo mais grande, no caso, um determinado período de tempo maior, né? Outro fator que influencia a erosão, no caso, é a topografia do terreno, né? Sabemos que a topografia, isso quer dizer a declividade do terreno, né? Então, sabe-se que quanto maior declive, quanto maior declividade tiver o terreno, né, mais força terá essa enxurrada. Quanto maior for a extensão de um terreno plano, por exemplo, e vier uma chuva com bastante intensidade, então essa topografia, né, esse declive vai acabar ocasionando uma enxurrada mais forte, né? Quanto maior o declive, então mais forte será a enxurrada, né, causando maior erosão. Outro fator que influencia é a cobertura vegetal, né? A cobertura vegetal de um terreno, por exemplo, de uma lavoura, ela é imprescindível, ela tem um fator determinante na erosão. Sabendo-se que com uma cobertura vegetal ou sem uma cobertura vegetal, a água ela tem um processo direto com o solo, né? Então, se aquele solo tiver uma cobertura vegetal ou tiver uma palhada vegetal ou não tiver nada, então o impacto das chuvas, das gotas de chuva que vem com bastante força, né, elas acabam impactando mais na erosão. Um solo que tem cobertura, mesmo que seja morta, ou que tem ainda cobertura verde, no caso, ele vai ter um impacto menor das gotas, né? Vai ter uma distribuição mais uniforme, ele vai proteger o solo dessa erosão, causando menos erosão, né? E a natureza do solo também é um fator importante na questão da erosão. A natureza do solo, a gente fala, a estrutura dele, a textura, né, a densidade do solo, influencia também diretamente na causa da erosão. Por exemplo, vamos falar de solos arenosos, né? Eles são mais soltos, né? Eles possuem mais permeabilidade, mas eles são consequentemente mais soltos, então eles sofrem uma erosão maior, né? Um solo que tem uma textura, que tem uma preparação, tem matéria orgânica, ele acaba sofrendo menos com a erosão, né? Menos erosão, no caso, por conta do fluxo hídrico, né? Das águas das chuvas. A estimativa da quantidade de erosão. Então, a quantidade de erosão, né? Ela depende da combinação do poder da chuva em causar a erosão e da habilidade do solo em resistir aos efeitos da chuva, né? Então, a erosão nada mais é que a função da erosividade das chuvas e da erodibilidade do solo. Quer dizer, alguns fatores da parte hídrica, né, do fluxo da água, com a habilidade do solo em resistir aos efeitos da chuva. Aí entram aqueles fatores, né, que são topografia, cobertura vegetal, natureza física do solo, né, que acabam fazendo essa função aí da erosividade das chuvas e da erodibilidade do solo, certo? Aí a erosividade do solo, então, é a habilidade potencial da chuva em provocar erosão, né? A gente sabe que as chuvas elas vêm muito fortes em algumas épocas e tem algum estresse hídrico em outras épocas. Então, comparando uma época muito chuvosa, igual aqui a região do Mato Grosso, né? Ela tem um excesso hídrico numa determinada época, né? E na outra época, então, ela não tem quase nada de chuvas, né? E isso nessa determinada época
excesso hídrico, no caso, acaba causando bastante erosão nos solos, né? No Mato Grosso, por exemplo, ou também em qualquer outra parte aí do país, né? Então, a chuva ela pode ser comparada com outra, né? Na questão, quantitativamente, né? Então, considerando o espaço de tempo com a lâmina de água, né? A quantidade de chuvas, então ela pode ser comparada e aí sim feito uma comparação do potencial dessa chuva em causar erosão, né? A escala numérica de erosividade também é calculada então com essa proporção, né? A erodibilidade do solo, então, quer dizer, a vulnerabilidade ou susceptibilidade à erosão daquele solo, né? Então, a medida única do efeito das características e propriedades do solo, por exemplo, características e propriedades físicas e químicas, né? Então, quanto melhor tiver esse solo, a textura, matéria orgânica, manejo, né? A gente vai falar mais adiante. Tudo isso acaba tornando ele menos vulnerável, né? Menos suscetível à erosão. Então, a erosão ela ocorre com menos intensidade, né? Do que em algum solo que não tiver com essas propriedades físicas, né? E químicas aí, no caso, adaptadas melhor ou pior à condição da erosão, né? As características associadas à topografia, então, quer dizer, é aquela situação lá do terreno mais plano, declividade, né? Então, quanto mais declividade, mais será, né, a força da enxurrada, a força da maior, o dano pela erosão, né? E o manejo da terra, então, também. O manejo da terra hoje é um fator imprescindível, né? Já muitos estudos e os produtores já estão muito ligados nessa parte do manejo do solo, cobertura, né? Um manejo, mexer o mínimo possível na terra, a gente vai falar um pouco mais para frente, justamente para ter um solo menos vulnerável, né? Nessas épocas de chuva, causando menos erosão. O manejo e o controle, então, pensando no solo e pensando em diminuir a erosão, né? Seria cobertura vegetal, joga-se lá uma cobertura de braquiária, uma cobertura de estilosante, alguma coisa para fazer esse solo agregar mais as partículas, né? Ele ter mais matéria orgânica, né? E com isso se tornar um solo menos suscetível à erosão, né? O manejo do solo, ele vai melhorar a capacidade de infiltração da água no solo, né? Ele vai reduzir a desestruturação dos agregados, então ele vai melhorar a agregação das partículas do solo, né? E isso torna um pouco mais difícil esses agregados a perderem, né, ou se protegerem mais das águas das chuvas, então causando menos erosão, né? E diminuem o impacto das gotas da chuva sobre o solo. Então, quando tem algum manejo do solo, então quando o solo não é mexido, quando ele tem cobertura vegetal, provavelmente essas gotas elas vêm com uma certa intensidade e elas acabam não chegando ao solo com tanta força, né, do que como se tivesse um solo desprotegido, né? Então, com isso, ajuda a proteger o solo, disfarça mais essas gotas de chuva, né? E proporciona um menos impacto para esse solo. Aí nós temos também parte do manejo do controle, como a gente vê aí nas imagens, né? A gente sabe hoje que o sistema de plantio direto, ele é um sistema que está só avançando. Estudos mostram que ele tem gera uma proteção maior do solo, você mexe menos no solo, né? A palhada que fica de uma cultura para outra cultura, ela melhora esse solo, né? Aquela palhada vai segurar mais umidade, vai reter mais qualidade naquele solo, né? Para a próxima planta que vem e também para toda toda a vida que existe aí naquele solo, né? E temos hoje a integração lavoura-pecuária, que nada mais é da junção, né, de grãos com pecuária, com
integração lavoura-floresta também, que hoje o pessoal faz bastante, podendo assim utilizar essa área para produção de grãos, com pecuária, né, põe o gado, e com isso também fazer a rotação das culturas para evitar infestações, evitar aí interromper, no caso, os ciclos, né, de algumas, tanto de plantas daninhas quanto de indivíduos aí que são maléficos, né, para as culturas, né. Aí o cultivo de plantas de cobertura, como eu já falei, né, e na imagem de cima a gente vê o terraceamento, que no caso são as famosas bases largas, né, que acabam quebrando um pouco esse terreno plano, às vezes com um pouco de declividade, né, fazendo com que a enxurrada se contenha ali e não causando a erosão, né, principalmente conter a erosão para não causar danos maiores àquela lavoura e àquela produção, né. Então, concluindo, o processo de erosão é muito mais influenciado pelo manejo do solo, né? Muitas vezes inadequado o manejo, e por outro fator, sendo de extrema importância, uma detalhada discussão relativa ao manejo do solo e da cultura. Sabe-se que cada vez mais precisamos proteger o nosso solo, visto que cada vez mais existe a preocupação em produzir mais, né? E já se pensando em terceira safra, né? E é muito importante que a gente faça cada vez mais a contenção da erosão, né? Faça aí cobertura com cobertura verde, né? Com plantas de cobertura, faça uma recuperação do solo para fertilizar, para manter a fertilidade do solo, né? E o manejo ser cada vez mais autossustentável, né? Pensando cada vez mais em manter um bom solo, né? Um solo de boa qualidade e que possa produzir o que a gente precisa para o nosso planeta aí, tá bom? Aí as referências bibliográficas que vão estar na apresentação, e agradeço pela atenção. Muito obrigada.